Oi, eu sou o Tarcísio Hennick, o Ciso, e hoje a gente vai ver o mito de Narciso. Mas antes de começar, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que você vai fazer como todo mundo, se apaixonar pelo Narciso. Mas antes, a gente precisa conhecer a história de uma outra personagem tão importante quanto o Narciso nessa história, a ninfa Eco. Bom, como a gente já viu, as ninfas, elas são seres da natureza, vivem 10.000 anos. Sim, elas não são imortais, vivem 10.000 anos, mas não envelhecem. Bom, a Hera, a esposa de Zeus, andava muito desconfiada, e com razão, dos constantes passeios do Zeus pelo mundo das encantadoras ninfas. E o que a Hera faz? Ela prende o Zeus lá no Olimpo. E o Zeus fica... Ai, como que eu vou sair disso? Como que eu vou sair disso? Aí ele tem uma ideia. Sim, ele se lembra da Eco. A Eco, ela é conhecida pela sua tagarelice. Sim, a Eco era uma tagarela invencível. E qual era a ideia? O Zeus iria dar os seus passeios, enquanto a Eco ficaria conversando com a Hera. E assim, ela iria distrair a Hera e ele poderia dar os pulinhos dele. E no começo deu certo. Sim, a Hera ficou lá conversando com a Eco e a Eco... Mas a Hera, que não era boba, desconfiou. E percebeu tudo. E o que ela fez? Ela brigou com o marido dela, o Zeus? Não! Ela foi para cima da pobre Eco. E ela falou: Eco, Eco, você que gosta de falar, sempre ter a última palavra em todas as conversas, eu te condeno a isso. De hoje em diante, você somente vai pronunciar as últimas palavras daquilo que você ouvir. E a Eco disse: não, não, não. E agora a gente pode voltar para o Narciso. Quem era o Narciso? Narciso, ele era filho da ninfa Liríope e do rio Céfiso. Bom, esse rio Céfiso, ele tinha as margens muito calmas, mas essa calmaria enganava, pois sempre que alguma ninfa estava passeando nas suas margens, era vítima do desejo sexual insaciável do rio Céfiso. E isso não foi diferente com a ninfa Liríope, não. Aí ela ficou grávida do rio Céfiso. E foi uma gravidez indesejada, uma gravidez dura. Mas o parto não. O parto foi um parto maravilhoso, lindo. E nasceu uma criança linda, com uma beleza fora do comum. E isso assustou a Liríope. Porque na cultura grega, ter uma beleza fora do comum era um problema. Porque competir com a beleza dos deuses, mais cedo ou mais tarde, traria algum problema e seria punido. E diante disso, a Liríope foi consultar o adivinho Tiresias para saber como é que seria a vida do filho tão belo e tão amado, o Narciso. E quem é Tiresias? Quando Tiresias ele era jovem, ele subiu o Monte Citerão. E lá ele encontrou duas cobras namorando. E o que ele fez? Ele pegou um pedaço de pau e pá, matou a cobra fêmea. E imediatamente ele foi transformado numa mulher. 7 anos mais tarde, ele subiu novamente o Monte Citerão e se deparou com a mesma cena. Duas cobras namorando. Mas dessa vez ele matou a cobra macho e voltou a ser homem. Num belo dia, estavam discutindo feio os Zeus e a Hera.
E era uma discussão feia, um falava, outro falava. E sabe qual era o motivo da discussão? Era quem dava mais prazer no ato de amor, no ato sexual, o homem ou a mulher? E quem poderia resolver isso? O Tiresias. Sim, porque o Tiresias tinha vivido ambos os sexos. Chamaram o Tiresias. Aí Tiresias chegou. O Tiresias não hesitou e falou: bom, se a gente pudesse dividir o ato sexual em 10 partes, a mulher ficaria com 9 e o homem ficaria com uma. Ou seja, o homem proporciona à mulher 9 vezes mais prazer. A Hera ficou indignada. E sabe o que ela fez? Pá! Ela cegou o pobre Tiresias. E para compensar e por gratidão, Zeus deu a ele o poder da adivinhação. Sim, e além disso, ele poderia viver 7 gerações. Aliás, Tiresias significa, etimologicamente, o que tem poder da visão. E que visão é essa? A visão de dentro para fora. Mas vamos voltar ao mito do Narciso. Se lembra que a Liríope, a mãe do Narciso, estava preocupada com a beleza fora do comum do seu filho? Sim, porque uma beleza fora do comum é competir com a beleza dos deuses. E competir com os deuses, não era nada bom. E ela vai para o Tiresias e pergunta se o filho vai ser feliz, se ele vai viver muitos anos. E o Tiresias diz: sim, se ele não se vir, ou seja, se ele não se conhecer. A Liríope não entendeu muito. E o Narciso cresceu um jovem belo, lindo. Todo mundo que viu o Narciso se apaixonava por ele. Ele se transformou num grande caçador e corria pelos bosques. E no amanhã ele se perdeu dos amigos de caça. E quem estava olhando o Narciso escondidinha era a ninfa Eco. Sim, a Eco que tinha sido condenada pela Hera a repetir somente as palavras. E o Narciso, procurando os amigos, disse: alguém me escuta! Aí ele ouviu, a Eco disse: escuta! Aí procura, não acha? Ele falou: por que foges? A Eco: foges! Narciso fala: juntemo-nos aqui. Eco: aqui! Ele fala: vem! A Eco: vem! E vai! E vai de braços abertos. E quando o Narciso vê a Eco vindo, ele fala: o amor não nos una! E sai correndo. E a Eco fala: una! E fica lá parada. Só acompanhando com a cabeça, com os olhos, o Narciso fugindo. E ela vai se recolhendo da sua solidão. Ela vai esquecendo de si, vai esquecendo de se alimentar e vai ser transformada num rochedo. Sim. É por isso que hoje nas cavernas, nas pedras, quando a gente fala alguma coisa, a gente ouve a Eco repetir as últimas palavras. As ninfas que já andavam revoltadas com o Narciso, porque ele desprezava todo mundo, elas clamaram para a deusa Nêmesis. Quem era a deusa Nêmesis? Era a deusa da vingança. E ela falou: o Narciso tem que pagar por isso.
E o que a deusa Nêmesis fez? Ela condenou o Narciso a um amor impossível. O Narciso saiu correndo, fugindo da ninfa Eco. Mas como era uma manhã de verão, de tanto correr e aquele calor, ele sentiu sede. E ele chegou na fonte do Téspias. Essa fonte era uma fonte virgem. Sim, nenhum animal, nenhum inseto, nada tinha ido até aquela fonte. O espelho da água era perfeito. E o Narciso para tomar água. E ele pega e olha e se depara com uma imagem. Sim. E imediatamente ele se apaixona. E ele se aproxima e a imagem se aproxima. Ele sorri e o ser amado sorri também. E ele está tão obcecado, tão cego de paixão, que ele não percebe que é ele. Ele leva um tempo para perceber. Ele vai tentar tocar, e quando ele tenta tocar, a água fica toda turva. E o ser amado foge. E ele fala, não foge, não foge, não foge. Aí ele se acalma e a imagem volta. E aí sim, ele se toca. Ele está apaixonado por ele mesmo. E ele vai ficando lá, se admirando, se admirando. E assim como a Eco, ele esquece de viver. Ele esquece de se alimentar. E ele vai definhando. As pessoas começam a procurar o corpo do Narciso. Mas quando elas chegam na fonte do Téspias, no lugar do corpo, elas encontram uma flor amarela que em volta tem umas pétalas brancas. Narciso havia sido transformado na flor de Narciso. E dizem que quando Narciso estava chegando no reino de Hades, no reino dos mortos, e passando pelo rio Estige, ele tenta olhar desesperadamente para aquelas águas escuras. Ele tenta se olhar nas águas, mas ele não consegue. E assim ele vai. Narciso vai gerar a palavra narcótico, que gera entorpecimento, um sono profundo. Aliás, a flor de narciso era antigamente plantada nos túmulos, sim, porque o narciso, a flor de narciso, era uma morte que implicava num sono, num renascimento, no renascimento de uma flor. Então as pessoas plantavam nos túmulos. Em algumas regiões da Ásia, na passagem do ano velho para o ano novo, são entregues flores de narciso. Por quê? O ano velho, ele vai acordar do sono para o ano novo. Na realidade não existe ano velho nem ano novo. O que existe é um aniversário, que vem de anos. Ano. E versares quer dizer que é um voltar constantemente. Ou seja, aniversário é um ano que volta, que está começando, que está voltando.
Narciso, espelho, são temas recorrentes nas obras de arte em todo o mundo. E aqui no Brasil nós temos a grande obra do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. No Tempo e o Vento tem uma grande personagem, a Ana Terra. A Ana Terra, ela vive isolada numa estância no interior do Rio Grande do Sul. Aliás, conta a história do início do Rio Grande do Sul. Ela vive com os irmãos, o pai e a mãe. E certa vez chegam uns estrangeiros e um deles diz que ela é uma moça muito bonita. E quando ela vai lavar a roupa no rio, ela deixa a roupa e vai se admirar. E é a primeira vez que ela se vê. E ela vê realmente uma moça linda, com os cabelos pretos, os lábios grossos, vermelhos. E ela sai correndo e pede para o pai para comprar um espelho para ela. Mas o pai diz que o espelho é coisa do diabo. Sim. E mais tarde, quando ela está no auge da sua maturidade, ela está na frente do espelho e ela vê os cabelos brancos. Ela reconhece em seus olhos os olhos tristes da mãe. Ela fala, meu pai realmente sempre teve razão. O espelho é coisa do diabo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, tá bem? E até a próxima e se ame! Valeu!